perto quero estar. Oi, oi, gente, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam de paz, bem, tranquilos. E hoje passando aqui para contar a história do Padre Marcelo Rossi, ou Marcelo Mendonça Rossi. Essa é a história que iremos contar hoje, do padre católico, né? Sacerdócio. Bom, antes, deixa eu me apresentar. Sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias e Variedades. E convidar você a clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo de inscreva-se, aqui ó. Depois você vai lá clicar no sininho para... vai lá ativar todas as notificações. Você deixa um joinha aí. Vamos lá instituir aqui uma meta de 50 likes nesses 2 dias. Nos ajuda aí para nós difundirmos as histórias. Temos muitas histórias aqui no canal. Clica aí, nos assiste. Aqui ó, vai ter esse polegarzinho aqui para cima. O joinha, pum. Aí depois você vai lá e compartilha nas redes sociais. Juntos somos mais fortes. Olá, gente. Aqui contar a história do Padre Marcelo Rossi, ou Marcelo Mendonça Rossi, que é escritor, cantor e sacerdócio catolicismo, quem ganhou inúmeros prêmios. Ganhou Grammy Latino, tem 12 LPs gravados, tem cerca de 30 CDs e DVDs vendidos, tem 3 faculdades, é formado em Educação Física, Teologia e Filosofia. Vamos a seguir falar uma breve história, um breve resumo da história, pois é uma história muito grande e boa de se fazer, como todas as outras. Faça aqui com prazer para você. Então, vamos falar a seguir sobre a história de Padre Marcelo Rossi. Tudo é do Pai, toda honra, toda glória, e que alegria com vocês. Oi, oi, gente! Passando aqui para falar da história do Padre Marcelo Rossi, projeto catolicismo, né? Marcelo Mendonça Rossi, que nasceu numa tradicional família católica de São Paulo, capital. Padre Marcelo Rossi, que tem 55 anos e é filho de Vilma Aparecida Mendonça e Antônio Roberto Rossi. Essa é a composição familiar de pais do Padre Marcelo Rossi. Hoje passando aqui para falar um pouco da história dele, né? Uma história riquíssima de detalhes, uma história que dá-se em 1967, mas Padre Marcelo Rossi, ou Marcelo Mendonça Rossi, nasceu em 20 de maio de 1967, filho de mãe São Paulina e pai corintiano, mas ele pendeu para o lado do Corinthians, ia com seu Antônio aos jogos do Corinthians, ou seja, torcedor do clube, Esporte Clube Corinthians Paulista. Salve o Corinthians! Pois é, ele é torcedor do Corinthians e ele até os 16 anos frequentava a igreja. Ele com 16 anos não quis mais frequentar a igreja, né? Afastou-se aos 18 anos para 19 anos. Ele serviu o exército, né? Ele serviu o exército brasileiro na primeira
infantaria, né, lá em São Paulo. Ele que serviu o exército de 86 a 87, né, como eu já bem falei ali. Ele que formou-se em educação física aos 22 anos pela Faculdade Integrada de Santo André, né? Ele formou-se em teologia pela Faculdade Nossa Senhora de Assunção, lá de Limeira, se não estiver enganado, né? Vou dar uma olhada aqui. Ele que foi agraciado em 2010 com o Oscar do catolicismo, né? Porque ele estava evangelizando através das redes sociais uma promessa que ele fez ao então Papa João Paulo II. Ele que voltou para a igreja devido a um acidente que aconteceu com um primo que morreu de acidente e um tumor maligno na cabeça de uma tia. Ele voltou para a Igreja Católica, né? E, como ele mesmo disse, foi chamado a servir a Deus. Foi ordenado em 1º de dezembro de 1994, ou seja, tem 27 anos que é ordenado padre, que é padre, né? Ele que vem de uma cultura de evangelizar através das redes sociais, através das chamadas showmissa. No final da década de 90, ele já tinha mais de 11 milhões de discos vendidos, CDs e DVDs. Era o maior fenômeno cristão da América Latina. Não era só do Brasil, não, era da América Latina mesmo. Ou seja, ele chamava a atenção pela coreografia, pela dança, e é cantor, é escritor. Ele que tem mais de 30 milhões de cópias de CDs e DVDs vendidos. Ele que formou-se em 3 faculdades: teologia, filosofia e educação física. Ele que foi ordenado pelo bispo Dom Fernando Figueiredo. Ele que há 21 anos, na verdade, desde 2001, tem a Santa Missa em sua casa, às 6 da manhã, na Rede Globo de televisão. Ele que em 1999, pela rede de rádio Melissa Sat, fazia lá um Momento de Fé, com muitos ouvintes, né? Era uma rede de rádios pelo Brasil, Rede Católica Melissa Sat. Ele foi para a Rede Globo de rádios, com Momento de Fé, ficou lá de 2003 a 2019, ele que tinha mais de 3 milhões de ouvintes por minuto. Pouca gente consegue esse feito, e ele conseguiu através lá da Rede Globo de rádios. 2013 chegou a dizer que ele seria demitido, mas voltou atrás. Ele ficou com um programa voltando aqui um pouquinho no tempo. Essa rede de rádio transmitia um Momento de Fé entre 9 e 10 da manhã. Depois, posteriormente, ficou de 6 às 7 da manhã. Depois de 0 horas a 1 hora da manhã. Ele ficou por muito tempo na Rede Globo de televisão. Quando decide mudar para a Rádio Capital de São Paulo, 1040 AM, e a Rádio Catedral de São Paulo. Ou seja,
O nome do programa é No Colo de Jesus e de Maria. Esse é o atual programa dele, que é um dos maiores audiências do Brasil do catolicismo. Ele que chama atenção pelo o showmício, né? Ele tem muita entrada com o público católico, com o público religioso, né? Seja ele católico ou não, ele tem muita entrada nesta área, evangelizando através da fé. Ele que em 2012 enfrentou um dos seus maiores dilemas, né? Ele que enfrentou a depressão em 2012. Ele tem uma depressão severíssima, mas, como ele mesmo disse, com fé em Deus, em Jesus, conseguiu superar. Ele que é muito ovacionado por onde passa, ele que criou o Santuário Mãe Maria, né, lá em São Paulo, e é o reitor. Ele que tem inúmeros prêmios que ganhou. Ele foi indicado ao Grammy Latino em 2002 e 2020. Em 2006 e 2007 foi o cantor que mais vendeu discos, CDs e DVDs no Brasil, batendo mesmo Roberto Carlos, Amado Batista, Chitão Chororó, os grandes cantores da época. Em 2006 e 2007 ele vendeu muito. Ele que participou de filmes, tem vários singles gravados. Singles são momentos de fé, no que ele vai falando de salmos, ele vai dando conselho para crianças, ou seja, tem muita coisa que ele gravou que foi vendido e é vendido até hoje. E ele que tem grandes multidões, né, no Saudade Sim, Tristeza Não, em 99, foi transmitido integralmente pela Rede Globo de televisão, com participação de Chitão Chororó, Roberto Carlos. O maior público dele foi no Interlagos, lá no Autódromo de Interlago, lá em São Paulo, com 3 milhões de fiéis ao vivo, né, pela Rede Globo de televisão, com Roberto Carlos, Sandy Júnior, Belo e muitos outros. Ele que sempre gostou de juntar o público. Então, essa é a breve história do Padre Marcelo Rossi. E muito obrigado pela audiência dos amigos. Ele que tem grande entrada no mundo religioso, independente de religião.